É o lance da geração contra a outra, né, velho? Então, Esse é o nome da nossa próxima ETED. Não, aproveitar que você falou Animal, pela terceira vez. Animal. É porque isso está pulsando no nosso coração. A gente olha para isso que está sendo Eu falado. amo esse texto porque ele tem duas versões, né? Cantará. Tem uma versão que fala uma geração cantará a outra geração e outra contará a outra geração. É, tem tudo a ver, né? Então a gente olha para essa galera lá, o nível de devoção, o nível de temor do Senhor, assim, que tem gerado isso lá na nossa comunidade. É uma galera que não tem vergonha de pedir perdão pelos seus pecados na frente, no meio do culto, velho. A gente já teve cultos que fracassaram, assim, né? Tipo, a liturgia fracassou. A gente começou a adoração e aí Deus deu o entendimento, né? Assim, cara, tem alguém aqui que quer pedir perdão, tem alguém com o coração pesado. Aí eu fui lá e abri o microfone, falei, galera, o Senhor está trazendo uma direção que tem alguém que precisa pedir perdão para a comunidade, né? Pecados cometidos na comunidade têm que ser confessados na comunidade. Deixei o microfone e o culto foi isso. Por mais, acho que 2h30 ou 3. Cada um vinha e confessava pecados, pedia perdão, era abraçado, recebia oração e assim. Então, tipo, pecados diversos, né? E eu não fui criada assim. Tipo assim, minha geração foi criada para reputação. Fica de banco. Foi criada para reputação, assim, né? Foi criada para tipo parecer alguma coisa. E eles não, tipo assim, sim, tem debilidades, toda geração tem, né? Mas as gerações têm maior debilidade quando a geração anterior falhou em contar direito, né? Legal você falar que tem essa versão, né, no Salmo, porque para a cultura judaica cantar a história é muito típico, né? Não só contar, sentar aqui e contar uma história, mas cantar essa história. Você vê que o Salmo faz isso o tempo todo, né? Davi e os outros salmos estão cantando coisas que Deus fez e falou, né? Então, a música tem um papel muito, muito fundamental nisso também. Enfim, mas eles são globais. Eles não têm limite espacial, tipo assim, linguístico. Mano, eles falam qualquer língua com muita fluidez, muita rapidez, porque eles estão no mundo, eles abrem o celular, eles estão vendo todas as línguas, tipo, muito diferente de mim na adolescência. Eu fui abrir um e-mail da BOL com 15 anos de idade, entendeu? Então, tipo, eles... Mano. Salve. A geração Z não entendeu nada agora. Não, a gente é milênio, mano. Nem vem. Disso aí. Isso. Né? A gente é cringe. Yahoo. Não existe mais isso, Não, né? nem existe. Cara? Eu acho que a bola não existe. espatifou já. Mas eles estão prontos, cara. Eles estão prontos. Eles estão... talvez por falta de credibilidade e ensino, assim. Eles... É isso que eu tô falando, né? Tipo assim, a minha geração não recebeu essa informação. Tipo assim, a nossa geração, né? Mas eu vou falar por mim, eu não recebi essa informação. Mano, seja transparente, rasga tudo, vai de uma vez, se joga, não fica retendo, não precisa salvar sua reputação e tal. Eu acredito que a gente começou a se lascar muito, os nossos pecados feriram muito a gente no oculto, a gente teve que pôr pra fora e a gente começou a pregar e contar pra eles, faz isso logo. Não fica vivendo... A gente começou a falar das nossas dores. Tipo assim, a gente começou a contar pra eles que a graça ia bastar, que Jesus ia ser misericordioso, que a comunidade ia abraçar. E eles começaram a aprender. Então, nesse quesito específico, a gente está falando de transparência, de prestação de contas, de confissão de pecados, eles cresceram muito mais que a gente. Mas eles aprenderam de algum lugar, que foi de nós. Então, a gente precisa ficar, acho que, atento e perguntando e tentando ouvir do céu agora, Senhor, quais informações são relevantes para a gente passar para eles, né? Eu ouvi o Loren, que é o fundador da Jucum, falar uma coisa. Agora isso. O que você ia perguntar? Eu falei que vocês vieram de uma reunião nacional, né, de missionários, líderes, e o que Jesus tem falado no meio da liderança de missões no Brasil? O que tem sido o comum? Porque eu sei que ele tem entregado parcelas de cada coisa, mas o que tem sido a graça comum, essa revelação? E quero ouvir do Loren também. Tá, eu vou falar isso aí, você fala da revelação comum. Então, eu estava no Havaí, nessa reunião internacional lá com o Loren. E eu não sei, né, se todo mundo sabe, mas ele está com câncer no estágio final. Não sabia. Tá. Ele está morrendo mesmo. Ele sabe disso. E não tem tratamento. E ele também nem escolheu não fazer o tratamento. Isso ele poderia fazer coisas assim, né? Mas ele falou que não. E ele está gastando os últimos dias dele fazendo isso, passando as informações do coração dele para geral. Então, assim, muito sacerdotal, muito especial.
Eu passei lá 4 dias na casa dele, lá em Kona, e ouvindo coisas incríveis, né? Eu acho que eu vou demorar alguns anos para processar. Teve um dia específico que ele botou a mão na cabeça de cada um de nós e liberou uma palavra, assim. Foi muito especial. Mas ele falou uma coisa muito... que só para encerrar isso que a gente está falando sobre apreciar, né, a nova geração, os jovens e as próximas gerações, mas ele falou, assim, apreciando a Darlene, que é a esposa dele. Ele falou, até hoje, eu vejo a Darlene no campus, quer dizer, na base, com um caderninho, ela senta com um jovem de 18 anos e pergunta para ele, o que Deus está falando para você? Me conta tudo o que você está sonhando. Porque ela está consciente de que o que Deus está dando para ele não vai mais dar para ela. Mas ela quer participar daquilo que Deus está fazendo ainda. Então, o único jeito de participar é ficando junto com a próxima geração. E isso me chocou muito. A gente já tinha a palavra para o próximo ETED e ouvir isso dele, que é tipo uma coisa que ele ama nela, né? E ela falou, nós somos jovens com uma missão. A gente precisa continuar caminhando sobre essa realidade de apreciar a próxima geração. Então, foi um tempo muito precioso de ouvir dele. Eu ouvi dele isso que a gente ouviu agora nessa última reunião nacional. E você quer compartilhar? Então, o cara, para mim, o que impacta na vida dele é a forma como ele está partindo, cara. Sonhando diariamente com o que Deus está falando com ele. Né? Trabalhando, assim. Todo Não mundo é dentro da nossa... que eu ouço alguém dizer que, cara, fui ver o Lauren falar, achei que eu ia ver um velhinho contando histórias absurdas da missão no passado. Eu encontrei um jovem vivendo no corpo de um velho, sonhando pra frente. Mano, sonhando, só falando sonhando assim, absurdamente. Ele fala por horas, sem parar, cara. E o que Deus está gerando no coração dele é a tradução da Bíblia para todos os povos da terra, cara. A tradução oral na língua materna. Tradução oral na língua materna. E é impossível todos os povos da terra ouvirem falar de Jesus se eles não tiverem uma porção traduzida na língua deles. Né? E isso faz muito sentido. Então, o clamor dele é que nós, como instituição, como organização missionária no mundo, trabalhe e se empenhe para que nós adotemos línguas que ainda não têm uma porção da Bíblia na sua língua. E isso é o que está movendo a gente. É o que está movendo a gente hoje, assim, a gente adotar, dentro do Brasil mesmo, povos que não têm uma porçãozinha da palavra de Deus na sua língua. Como eles vão ouvir falar de Jesus se não tem? Então, isso tem nos impulsionado, como organização missionária, a investir também em tradução da Bíblia na oralidade, né? Que são povos que contam história de pai para filho, então... Isso tem enchido o nosso coração de alegria de ver que está partindo de um cara, mano, que ele sabe que ele vai morrer, entendeu? Só não sabemos quando. Ele já ultrapassou a expectativa. Já. Sim, os médicos estão assim impactados porque o câncer está tomando conta dele tudo. Mano, e o cara está sonhando assim absurdamente, impulsionando o mundo para que os povos tenham uma porção da palavra na sua língua. Ele estava falando, né, que os pesquisadores dizem que, por mais que você aprenda várias outras línguas ao longo da vida, a língua que você ouvia sua mãe falar no ventre é a língua do seu coração. Então, ele até contou um testemunho de um casal de missionários. Parece que o cara é americano e a mãe é latina, não sei de que país, mas ela fala espanhol, né? E aí ele falou pro pai dele um dia, pai, quando você fala que me ama na sua língua, eu fico muito feliz, mas quando a mamãe fala em espanhol, o meu coração de fato se aquece, porque é a língua que ele ouvia no ventre, né? Então, que legal. É muito diferente quando você ouve a palavra de Deus na sua língua, né? É muito especial, então ele está bem empenhado nisso, assim, né? Porque Deus fala a língua dos povos, né? Uhum. Deus fala a língua deles, tipo assim, Deus não fala só inglês. Sim. Deus não fala só português. E isso é uma expressão de amor muito profunda de Deus, né? Ele está interessado em se comunicar na língua dos povos. Então, é isso que o Lauren está queimando. Ele está trabalhando nisso. Tem um site chamado OMT, que é Oral Mother Translator, uma coisa assim, que você pode entrar e escolher uma das milhares de línguas que ainda não tem tradução para você ser um intercessor dessa língua até que ela seja traduzida, né? Até que tenha porções da Escritura. No Brasil, a gente está caminhando muito, a gente não pode falar o nome das etnias, mas a gente está caminhando com muito empenho assim, para a tradução. Tem muitas que ainda não tem? Muitas, centenas.
No Brasil. No Brasil. No Brasil? No Brasil. São milhares ao redor do mundo, né? São mais de 180 línguas dentro do Brasil. A língua que predomina é o português, né? Caramba, Mas nós eu nem temos- imaginava isso, né? Mas nós temos Cara. 180 línguas dentro do nosso país, Brasil, cara. Nós E fomos assim, para Marabá algumas semanas atrás. Chegamos no hotel, só a banda falava português. Só tinha gente que falava português. O hotel inteiro era só indígenas, não sei quantas etnias diferentes. Caramba. Só língua Só no na ouvido, língua a gente falava, dele. será que é tupi? A gente ficava assim, não tem a mínima ideia do que eles estão falando. A gente ficou assim, falou, cara, É. surpreso. É. e então, assim, dentro do nosso país tem essas línguas que precisam. E o mundo, cara. Então, assim, muita coisa. são mais de 2.000 línguas que precisam ser traduzidas ainda. E aí isso vai acontecer com uma força missionária absurda. E tem aquele gravador, né, que tá aquele... Proclamem. Tem o jeito disso chegar. Como que você vai ter uma Bíblia que é oral, né? Que tem muitos por gravação. tem muitos dialetos que não tem a escrita deles, né? Tem muitas línguas. Então, era esse, assim, a gente tem que honrar muito a galera que fez o trabalho de tradução, né? Então, não tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz isso, não? O quê? Porque a inteligência artificial, se você abastecer ela com informação, ela vai fazer o que você quiser. Mas a tradução das escrituras, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Elas precisam não fazer pode ser sentido literal. cultural. Entendi. Ela precisa fazer sentido para a A velha cultura. história do pão da vida. Entendi. Lembra? Da Santa Ceia, né? Da Santa Ceia. Eu Da via de Santa pequeno Ceia. isso aí. Foi na aldeia e tinha falado que Jesus é a mandioca da vida. Os caras não sabem o que é pão. Eu nunca ouvi essa história, não. Não faz sentido. Não faz Você nunca sentido ouviu? nenhum Não, pros nunca caras. vi. Jesus é o pão da vida. O que é pão? Não Não come tem pão dentro Come da floresta. pão. O dia a dia deles é a mandioca. Então, entendi. tipo assim, Faz sentido. ele é a mandioca da É, vida. porque Então então- tem que, porque- tem que Se contextualizar. não né? tivesse isso, seria muito mais fácil, né? Quando Com uma a gente- inteligência artificial. Exatamente, mas não... E a outra coisa é, por exemplo, na tradução, por exemplo, o Wagner fala uma língua Y. Na tradução, eu vou contar a história bíblica para ele. Eu já tenho ela internalizada, de coração, né? Ela está internalizada, eu conto a história toda. Por exemplo, o livro Não é de tipo Ruth. versículo. Eu tô contando Eu a história conto na do- sequência, Então, estou contando o livro de Ruth, a história da família do Elimeleque. Conto toda ela, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí ele me conta. Aí eu vou ver se ele está contando com sentido, com respeito às escrituras, mantendo tudo aquilo no lugar, sem heresia nenhuma, sem nenhuma fragilidade. Aí eu continuo contando até que ele esteja pronto para contar. Quando ele está pronto, ele grava. Entendi. Ele, na língua materna dele, grava pro povo dele. Quando a gente fez o filme pros Bacairi, na língua deles, tipo, cara, foi a maior sensação. Por quê? Porque eles assistiam filmes na televisão em português, né, já traduzido, ou em inglês com a legenda em português. Mas eles nunca ouviram nada que fosse na língua deles. Então, foi tipo... Isso aquece o coração de uma forma especial e faz a mensagem entrar. Então, não é só uma estratégia, né? É uma coisa bíblica mesmo, né? A gente, quando você vai estudar a Bíblia mesmo, teologicamente falando, estudar, você vê o quanto a gente perde por causa da língua, né? Porque ela foi traduzida. Tem que ficar pegando do grego, do latim. Exatamente. Principalmente do grego e do hebraico, né? Então, poxa, se a gente fizer uma tradução ruim, o quanto eles vão perder. Então, é um trabalho bem minucioso, assim, né? Mas aí a tecnologia é gravar isso mesmo e as pessoas poderem ouvir, né? A gente honra muito quem veio antes e fez aquele trabalho de ir num povo, morar com um povo, aprender toda a língua. O povo não tinha, que nem o Bruno falou, a grafia, e eles escreveram e depois traduziram. Aí depois vinha, agora eu preciso ensinar eles a lerem para poder ler a Bíblia e aprender. Então, assim, foi um trabalho incrível que os nossos irmãos fizeram antes de nós. Mas esse processo da tradução oral é um processo de aceleramento. O Loren está crendo que nas próximas décadas, no máximo 3, a gente já terminou o trabalho. Uou. Mas ele é um Cara, visionário, né? Ele é um visionário. Você A gente tem- está junto, a gente está E se junto. tem uma coisa totalmente relacionada à volta de Cristo, é isso, né? É todos ouvirem. Até que todos ouçam, né? Uhum. Até que todos ouçam. Esse é Meu o Deus. nosso desafio missionário, né? E qual a direção de vocês têm entendido de Jesus para a base de vocês hoje para Você quer falar? Então, a gente tem entendido assim que existe esse lugar da presença de Deus, né? E uma coisa que está muito forte no nosso coração lá é que nós queremos ser uma base que busque a presença de Deus,
um lugar onde nós queremos ser como Betânia, cara. Um lugar onde o Senhor possa vir, que a gente possa lavar os pés dele, que a gente possa estar diante dele e, a partir disso, ir para as nações. Né? E isso tem sido o que a gente tem vivido lá na base, né? Essa busca pela presença do Senhor. E tem sido incrível viver isso. Então, o que eu posso dizer, o que a gente está buscando como base, uma base que busque a presença do Senhor. É. O Piper falou, né, que missões existem porque a adoração não existe. Porque quando a adoração for... Esse sermão dele provocou muita gente, né? Porque parecia uma coisa de função, né? Mas não é. O que ele está falando não é. Enquanto todos os povos da terra não reconhecerem Jesus a ponto de elogiarem Jesus, a gente tem uma missão. Mas um dia no céu não vão ter mais missionários e missões, mas vai ter adoração. Sempre houve adoração no céu e sempre vai ter. Missões é temporal. Então, acho que o que a gente quer como base é já morar nesse lugar. Nesse lugar onde a gente pode adorar Ele o tempo todo, reconhecendo quem Ele é, o lugar onde a presença dEle é o nosso... Como é o nome disso? Tipo, é o que a gente quer. Então, o nosso coração não está para os povos, o nosso coração está para Jesus, está para a presença. E por causa da presença e do relacionamento com Ele, a gente vai para os povos, para que todos eles cheguem nesse lugar de adoração com a gente, né? Então...